Semana passada eu ministrei sobre a mulher samaritana. Hoje eu vou ministrar sobre a mulher do fluxo de sangue, sobre fé e esperança. Você pode acompanhar comigo do versículo 24 até o 34, diz assim a Escritura. Grande multidão seguia, comprimindo, falando a respeito de Jesus. Aconteceu certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Verso 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Até aí tá bom, olha para cá agora, por favor. É uma passagem bem conhecida da maioria dos cristãos. Essa mulher, diz a Escritura que durante 12 anos ela tinha um fluxo sanguíneo. Você imagina como que era a vida dessa mulher? As mulheres ficam menstruadas em média de 5 a 7 dias. Já é ruim. Você imagina 12 anos, com esse flagelo atormentando essa mulher. Era um fluxo contínuo, constante. Eu sei que, assim como ela, que passou uma vida toda, 12 anos, grande parte da sua vida, procurando, na verdade, a solução dos seus problemas, porque era algo que atrapalhava. Ela queria se ver curada, se ver livre daquele tormento. E diz a Escritura aqui, como nós lemos, que ela gastou tudo que ela tinha para tentar ser curada, e mesmo assim, além de não adiantar, ainda piorou a sua situação. Não obstante, o Evangelho de Lucas, que é o Evangelho sinótico que fala a respeito também desta passagem aqui, Lucas diz que ela gastou todos os seus haveres. Haveres, é claro, no sentido de recursos, riquezas e bens, mas haveres ali no original, a palavrinha no grego significa bios, da onde vem a nossa palavra vida. Ou seja, durante 12 anos ela desprendeu a sua vida para se ver livre daquele mal, mas não adiantou. E convenhamos, Lucas era médico, não era opinião de qualquer um. Era opinião de um especialista, não era um Zé da esquina que tinha dado essa opinião a respeito dela. Lucas disse que o seu problema era incurável em relação à medicina contemporânea, da época onde eles viviam. Até o próprio médico desacreditou a ela. Mas o problema do fluxo de sangue dessa mulher não era apenas algo físico, e além, era algo moral também. Haja vista que a mulher, quando ficava menstruada, era considerada como impura. E se ela continuava menstruada e passasse o período que uma mulher ficava, segundo a lei de Moisés, em Levítico capítulo 15, verso 19, ela era considerada como imunda, como amaldiçoada, sinal de praga da mão de Deus pesando sobre a vida dela. Ou seja, essa mulher perdera a posição social, religiosa, sofreu discriminação, porque ninguém queria ficar perto dela. Convenhamos, quem quer ficar perto de uma pessoa maldita? Ninguém. Diz a Escritura que ela padeceu na mão de vários médicos. Não foi apenas um ou dois, não. Diz a Bíblia que foram vários. E a síntese da vida dessa mulher é o resumo da vida de muitos hoje. Não às vezes de uma enfermidade física, mas de uma enfermidade na alma. Que às vezes também você desprende todo o seu esforço, todo o seu dinheiro, tudo que você sabe, toda a sua inteligência, em busca de satisfação, de felicidade, e acaba que não recebe. Do contrário, você busca se completar, e na verdade se vê a cada dia mais vazio. Essa mulher buscou alívio nos médicos, gastou todo o dinheiro que ela tinha, tudo que o dinheiro podia comprar, ela investiu, mas mesmo assim se via com flagelo. Não é isso que acontece com muitos homens e mulheres? Eles gastam uma vida toda em busca de satisfação, de prazer, de alegria, em busca de paz. Essa mulher, ela desprendeu 12 anos da sua vida em busca de algo que pudesse trazer paz, satisfação e cura para ela. Eu ainda gastei mais. Eu, durante 21 anos da minha vida, eu também procurei a satisfação, a alegria, o prazer nas coisas que eu achava que, olha, quando eu conquistar, quando eu tiver,
quando eu tiver naquela posição, quando eu tiver o meu carro, a minha casa, daí sim eu vou ser feliz. E eu fiquei durante 21 anos procurando me preencher, mas assim como a mulher samaritana, a cada dia mais eu me via com sede. Isso não é apenas uma realidade minha, essa é a realidade de todos aqueles que não conhecem a Deus, de todos aqueles que de fato não tocaram verdadeiramente em Cristo, buscam a cada dia mais refrigério e alívio, e às vezes em boas coisas, não apenas em drogas, prazeres, mulheres, homens, não, mas às vezes em coisas boas como família, filhos, ser bem sucedido, mas mesmo assim o vazio parece que permanece. Essas coisas não têm o poder de preencher o vazio que tem no nosso coração. Como diz um escritor russo chamado Dostoiévski, no coração do homem é um vazio do tamanho de Deus. E não adianta, se você tenta preencher esse vazio, seja lá com o que for, você sempre vai continuar sem nada. Ninguém podia curar essa mulher. Os médicos não podiam. Os amigos não podiam. Muito pelo contrário, foram a cada dia mais se afastando. Todavia havia uma última esperança para ela. E ela era cônscia disso. Ela sabia, se eu apenas tocar naquele homem, se eu apenas ir aonde ele está e eu tocar, nem que for nas vestes, eu tenho certeza que os meus problemas vão ser resolvidos. E convenhamos, em Cristo Jesus, Ele não faz acepção de pessoas, não importa se é mulher, se é homem, se é negro, se é branco, se tem dinheiro, se não tem, se é samaritano, ignorado pelas pessoas, ou se é, como Nicodemos, religioso e com princípios morais elevados. Em Cristo Jesus sempre há esperança. Não interessa se você é uma pessoa proeminente, se você é uma pessoa de muitas posses, ou se você é uma pessoa que não tem nada. Essa mulher é bem provável que ela tinha muito dinheiro, porque ela gastou todo o dinheiro que ela tinha, ou você já viu pobre gastar todo o seu dinheiro? Não tem. Mas mesmo assim ela se via vazia ainda. Agora, graças a Deus, assim como houve esperança para ela, em Cristo Jesus também há esperança para mim e para você. E eu quero passar então alguns princípios dessa história. Primeiro, busque a Jesus com todas as suas forças. Você pode repetir isso comigo? Busque a Jesus com todas as suas forças. Até falar, você tem que falar com força, meu irmão. Versículo 27. Olha o que diz. Marcos 5, 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. É interessante que não diz que ela veio por detrás da multidão como uma infiltrada. Não tomou Jesus de assalto. Não chegou abrindo caminho, sai da frente de todo mundo que eu vou tocar nele. Não, diz a Escritura que ela, mesmo com muito sacrifício, labor, ela foi até onde Jesus Cristo estava. Porque convenhamos, 12 anos com um fluxo que não para, devia ser uma mulher magérrima. Não devia ter forças mais, mas mesmo assim ela foi atrás de Jesus Cristo. Mesmo sendo magra, mesmo sem força, ela venceu a barreira do cansaço, venceu a barreira do esforço, venceu a barreira da humilhação, porque a mulher não era permitido falar em público em Israel. Mulher contaminada não tinha que ficar perto dos outros. Você imagina quanto foi humilhante para ela. Ela era mal vista, e mesmo assim ela foi até onde Jesus estava, ou seja, se esforçou. Não somente ela, mas a Escritura dá vários exemplos para mim e para você, como Nicodemos. Foi atrás de Jesus à noite, escondidinho, mas foi. Diz a Bíblia que Zaqueu, publicano, o político da época corrupto, bem de vida. Algumas traduções dizem que ele subiu numa árvore, numa figueira brava, provavelmente uma árvore espinhosa, mas ele não estava nem aí. Não interessa se vão me machucar, não interessa se as pessoas falam, ô Zaqueu, que baixaria, hein? Subindo em árvore para ver homem. Ele não estava nem preocupado, mas ele disse, eu vou ver Jesus Cristo. E talvez um dos maiores exemplos, juntamente com essa mulher, seja o exemplo daquele paralítico, lembra? Diz a Bíblia que ele não tinha condições de ir até Jesus Cristo, e o que ele faz? Ele chama os amigos e diz, olha, eu não tenho condição de ir, portanto, me ajudem, me levem. E então ele consegue arrumar 4 amigos que carregam ele de fato, até onde Jesus Cristo estava, e chegando lá, outro empecilho, a casa estava lotada. Se fossem muitos cristãos de hoje em dia, eles fariam o quê? Eu me esforcei, eu até saí de casa, eu pedi para as pessoas me carregarem, mas o culto está cheio, vou voltar para casa. Mas olha a ideia que ele teve, não tem como entrar pela porta? Janela também não? Telhado. Você imagina, o teto se abrindo, e os amigos descendo com ele de rapel,
Imagina se cai. Aí já não andava mesmo, né? O máximo que você ia morrer, talvez. Mas olha a fé desse homem. Nem que seja pelo teto, mas me coloquem ali. Mostrando para mim e para você que buscar a Jesus Cristo, sim, é necessário que haja esforço. Da minha e da sua parte. Agora olha para a maioria dos cristãos de hoje em dia. A geração crente Nutella. Não se esforça. Pelo contrário. Buscar a Cristo só se for sem esse esforço. Sem se esforçar. Sem suar. Não, esse negócio de... que é isso? Vou fazer sacrifício para ir para a igreja? Não. E você percebeu que tudo é impedimento para os crentes de hoje, ou para os falsos cristãos, é claro, né? Tudo é impedimento. Essas pessoas aqui não interessam. Não andam, vai rastejando, vai carregado. Está doente, vai dar um jeito e vai. As pessoas que dizem cristãos hoje em dia, trabalham a semana toda, de segunda a sábado. Chega domingo, às vezes só tem domingo para vir ao culto. Está cansado, não dá para vir. Ai, mas trabalhei demais essa semana, só Deus sabe o que eu passei. Ele vai entender se não for ao culto. Não vai. Chuva. Às vezes não está nem chovendo, né? Está ameaçando chover. Ele já abre a janelinha da casa dele e vê uma nuvem lá longe. Ainda lembra da escritura. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de obra. Vai chover, não dá para ir ao culto hoje. Tudo é empecilho, tudo é desculpa. Eu louvo a Deus por alguns irmãos da nossa igreja que mesmo em meio a muita necessidade não deixam de cultuar a Deus. Tem o seu Paulo, irmão da nossa igreja, vem lá do Vista Alegre, de bicicletinha. E vem normalmente de manhã, na hora que ele volta, às 11 e pouco, o sol está estalando. Ele me disse que ele vai mudar para o Araretama. Eu disse, nossa, seu Paulo, vai ficar difícil ele vir agora, né? Ele, não, pastor, é só sair mais cedo de casa. E na velocidade que ele anda, é bem mais cedo, né? Porque vem no slow motion. Mas olha o esforço. Eu não sei quanto tempo ele gasta de bicicleta. Dá quanto tempo mais ou menos de volta de lá até aqui? Araretama, acho que demora mais ainda, né? Meia hora, o seu Paulo 1 hora então, né? Você imagina, o senhor de 60 e poucos anos de bicicletinha, vendo? Olha, os irmãos aqui visitando a nossa igreja, lá de cruzeiro, 1 hora na estrada para vir aqui. Então é necessário sim, esforço. Quantos aqui lembram da Copa do Mundo de 2002? Quantos aqui assistiram Brasil e Inglaterra, 5 horas da madrugada? Só eu? Vocês não querem admitir, né? Eu lembro, 4 horas da manhã, meu olho já estava desse tamanhão, estalado assim. É hoje que nós ganhamos desses ingleses. Você percebeu que para futebol o povo se esforça? Normalmente na Copa do Mundo, como vamos ter esse ano de novo, dia de jogo do Brasil, se o Brasil vai jogar no sábado, eles pagam a hora durante a semana no trabalho. Trabalha mais para poder, na hora do jogo, poder ficar em casa. Mas você percebeu que para a hora do culto ninguém faz isso? Se der tempo, vamos ao culto. Se não der, fazer o quê, né? Quem dera as pessoas amassem a Deus como amam o futebol, como amam novelas, como amam o Facebook. Mas tudo é desculpa. Se um carro não bater na porta de casa e não trazer na igreja e não levar em casa de novo, não vem. Tem uma outra irmã que vira e mexe, vem na chuva com o filho dela, de ônibus, ganha pouco, mas vem. Precisamos nos esforçar. Agora, olha como que é as crentaiadas, as crentolândias de hoje em dia. Briga com o marido, com a esposa. Ah, não dá para ir ao culto, hein? Tá bravo. Deus não vai adiantar, eu vou lá só de corpo presente, acabei de brigar, quebrar o pau em casa. Não vem. Daí tá bem com a esposa e com o marido. O que faz? Não vem porque tem que sair para comemorar. Mas tudo é motivo para não vir, para não buscar a Deus. Chega visita em casa, na hora do culto. Ah, Deus entende, chegou visita bem na hora. É interessante, eu nunca vi ninguém faltar serviços quando chegou visita na casa. Você já fez isso? Chegou visita na hora que você estava saindo para trabalhar. Ah, nossa, chegou meu parente. Deixa eu dar uma ligadinha pro meu patrão aqui. Ô chefe, é o seguinte, não vai dar para voltar depois do almoço não, né? Porque chegou gente aqui em casa. Você faz isso? Não faz. Por que para Deus tudo a gente coloca como empecilho? A pessoa não está nem doente, está meio doente. Já é motivo para não vir. Eu, pelo menos, se eu fosse você, eu olharia para esses exemplos que a Escritura dá para mim e para você, e sentiria vergonha. Que hoje em dia, estamos vivendo uma geração de crentes frouxos, molengas,
bananas, sem compromisso com Deus. E depois fica perguntando, mas por que meu casamento está assim? Por que meus filhos não foram para o caminho certo? Por que a minha vida parece que está de ponta cabeça? É simplesmente porque você não prioriza aquilo que é prioridade. Só por conta disso. Há um tempo atrás, eu vi um vídeo que viralizou na internet sobre um conscrito lá no Amazonas, se eu não me engano. O que é conscrito? Conscrito é o jovem que está fazendo os testes para se alistar no exército, marinha ou aeronáutica. E esse rapaz está fazendo os testes para se alistar no exército. Eu não sei quantos viram. Está lá, né, aquele cabelo de gelzinho, todo bem feitinho, maravilha. Sobrancelha feitinha. Ele fazendo um vídeo, dizendo assim, olha, absurdo. Há 2 horas nós estamos nessa quadra no sol. E depois de tanto reclamar, nos colocaram aqui nessa sala sem ar-condicionado. Isso aqui é desumano. Ai, o tempinho que eu era do quartel, eu ia adorar um recruta desse, hein? Eu ia esfolar, até não acabar mais. Então, eu fico pensando num cara desse, por exemplo, num curso operacional da vida. Aonde escovar o dente, vai ficar umas 2 semanas sem fazer isso. Banho? Esquece! Dormir, talvez de 4 em 4 dias, alguns minutinhos. Você consegue imaginar um cidadão desse assim? Ou imaginar um cara desse na guerra? Você está na guerra, ele é o seu canga, o seu parceiro. Atira no cara. Calma, deixa eu ver se minha cutícula está bem feita. Ia fazer algo mais ou menos parecido com isso. Mas é isso que os crentes têm se tornado hoje. Tudo é motivo para não buscar Deus. Eles não priorizam de fato o que é prioridade. Enquanto você e eu não pararmos de darmos desculpa, como que nós vamos ver Deus fazendo da nossa vida, assim como fez na vida dessa mulher? Ah, mas minha família está complicada. Você tem priorizado a Deus? Você tem se esforçado para buscar? Olhe para essa mulher. Olhe para o paralítico. Olhe para esses irmãos mais humildes aqui mesmo, da nossa igreja que eu citei. E às vezes você tem muito mais condição e não busca. Mas segundo princípio, busque a Jesus, mas busque com fé. Você pode repetir isso comigo? Busque a Jesus, mas busque com fé. Versículo 28. Olha o que diz. Porque dizia, a mulher falando, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. É interessante que essa mulher, ela podia duvidar da força dela. Eu não sei se eu vou conseguir chegar até ele, no estado que ela estava. Não sei. Mas em nenhum momento ela duvidou do poder de Jesus Cristo. Ela disse, olha, se eu vou conseguir chegar lá, eu não sei. Mas eu sei que se eu chegar e tocar nele, ele tem poder para me curar, para resolver o meu problema, que há 12 anos me acompanha. Ela de fato cria de todo o coração no poder de Jesus Cristo. Tinha fé para isso. E é necessário que nós também, além de nos aproximarmos de Deus, também venhamos a nos aproximar com fé. Porque olha o que diz Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, recompensador daqueles que o buscam. É necessário que nós venhamos a nos aproximar de Deus com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, diz a Escritura. Não é apenas buscar, mas buscar com fé. Não é apenas cultuar, mas cultuar com fé. Não é apenas orar, não é apenas clamar, mas clamar e orar com fé. É isso que a Escritura diz que nós temos que fazer. E sabe o que é interessante? Aqui no contexto do versículo 21 em diante, diz a Bíblia que o plano de Jesus era outro, a princípio. Ele estava indo resolver o problema da filha de Jairo, que estava doente, e então de repente essa mulher intrometida, corta a fila, entra na frente, e Jesus estava no caminho para ir à casa de Jairo. Ela corta a fila, toca nele, e de repente se vê curada. E Jesus ainda pergunta, né, quem me tocou? Os discípulos, Senhor, todo mundo aqui te apertando, o Senhor vai falar quem te tocou. Mas ele sabia que muitas pessoas ali estavam tocando ele de forma acidental. Mas havia uma pessoa que tinha tocado ele diferente, tinha tocado ele com fé, de propósito, não apenas com os dedos, mas com fé em todo o seu coração. E é assim que nós devemos nos aproximar de Deus, nos aproximarmos com fé.
devemos crescer em fé, porque há níveis de fé. Nós começamos com uma certa fé quando convertemos, mas é necessário que venhamos a crescer dia a dia. Não podemos ser imaturos uma vida toda. É óbvio, o mais importante é a fé salvífica, de crer em Jesus Cristo, que Ele levou os nossos pecados, que Ele pagou o preço no meu e no seu lugar. Mas depois disso é necessário que também venhamos a crescer em fé, venhamos a desenvolver a nossa fé, assim como Paulo diz que devemos desenvolver a salvação, também devemos desenvolver a nossa fé. Algumas vezes, Jesus repreendeu os discípulos, sabe como? Homens de pequena fé. Pedro, quando começa a afundar, depois de caminhar sobre as águas, Jesus diz, homens de pequena fé, por que duvidaste? Quando Ele multiplica os pães, Ele diz, homens de pequena fé. Ou seja, se há homens de pequena fé, há homens que têm uma fé média, há homens que têm uma fé maior. Quando Jesus explica sobre o perdão, olha o que os discípulos clamaram, Senhor, aumenta-nos a fé. Eles sabiam, Senhor, nós estamos no nível aqui, precisamos que esse nível se eleve. Porque convenhamos, é fato, essa mulher tinha fé, claro que tinha, foi curada. Mas a fé dela estava longe de ser uma fé verdadeira, de ser uma fé perfeita. Sabe por quê? Você percebeu que ela condicionou a cura ao toque? Olha ela, se eu tenho que tocar, eu encostei nele, daí eu vou ser curada. Mais ou menos igual Tomé, lembra? O problema de Tomé era outro. Eu preciso ver para crer. Então isso prova que essa mulher, ela tinha uma fé, mas uma fé defeituosa, uma fé pequena. Jesus mesmo assim teve misericórdia da vida dela e fez o milagre. Mas ela não poderia continuar a sua vida toda com aquela fé pequena, defeituosa. Ali ela queria tocar em Jesus. Depois teria que tocar no manto sagrado. Depois na rosa ungida. Depois no tapete de fogo. Depois na toalhinha da bênção. Você percebeu como pessoas, elas não crescem na fé? Deus até faz, por misericórdia, assim como fez na vida dela. Mas é necessário que venhamos a crescer, como dizem Lucas 7,7 ou Mateus 8,8. Quando o homem diz, olha, se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. Ele será mais maduro. Ele sabia, falando, o Senhor não precisa nem ir lá, Senhor. Não precisa nem tocar nele. Se o Senhor falar de onde o Senhor está, a cura vai vir. Não podemos continuar uma vida cristã com uma fé imatura. No começo a gente faz umas burradas, né? Em nome da fé. Eu mesmo já fui muito menino, tenho aprendido a cada dia, tenho crescido. Mas eu lembro uma vez, eu não era nem crente. E eu tinha sinusite, até inchava a minha testa assim. Nossa, era terrível quando dava crise. Era só escuro que eu tinha que ficar. E no alto da minha ignorância, eu dei um brado no quarto. Se Deus existe, cura a minha dor de cabeça. Eu terminei, sumiu a dor. Nossa, existe mesmo, e agora? Tem que servir Ele, hein? Eu lembro, também quando eu era menino, meu avô, ele morava no pé do morro, tinha umas casas assim, a casa dele era a última e tinha um morro bem grande, várias montanhas, somos cercados de montanha, né? E eu lembro que, por conta do que eu aprendi na catequese, essas coisas aí, né? Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e falar para esse monte, sai daqui, vai para lá, o monte vai. Não é que eu ia para frente do morro? Ficava lá assim, ó, agora! E 1, e 2, 3, vai! E nunca que o morro saía do lugar. Falei, nossa, tem uma fé pequena, hein? Eu não posso continuar a vida toda com essa fé medíocre. Da mesma forma, essa mulher. Não podemos condicionar a nossa fé a toques. Você percebeu? Os crentes descem por reis nos católicos. Porque eles precisam ver para crer, tem que ter imagem, tem que ter a água benta, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas eles fazem pior. Tem que ter a rosa ungida na porta de casa para maldição e para rosa. Tem que ter um manto que o pastor consagrou no monte. Tem que ter a água que veio lá do Rio Jordão, que na verdade não é nada, é do Rio Paraíba. Tem que ter o óleo que consagrou depois de sei quantos dias de jejum. Comprou no Semar, está enganando você. Você percebeu como as pessoas, elas não evoluem na fé? Continuam crianças. Ou pior, né? Ela não condiciona talvez a fé dela a objetos místicos, que eu sempre digo que é macumba evangélica, mas condiciona a mãozona do pastor. Estou com um problema, se o pastor pôr a mão na minha cabeça e orar, o negócio vai mudar. Daí vira uma pastor dependência. É claro, nós sempre oramos, é o que a Escritura diz,
Tem alguém que levou os enfermos, unge com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo. Mas o que salva o enfermo? É a oração da fé. Não é o óleo. Você imagina? Nada contra quem ora com óleo. Não tem problema, está na Bíblia. Você imagina, a gente faz uma fila aqui. Óleo na cabeça de todo mundo. O Rogério fica por último, acabou o óleo. Ei, Rogério, volta no próximo domingo, acabou a benção, irmão. Se a benção está condicionada ao óleo, acabou. Mas devemos crescer em fé. E terceiro, e último princípio para encerrar, Jesus faz o milagre para que o seu próprio nome seja glorificado. Olha o que diz o versículo 29. Você pode acompanhar comigo? E logo, lembrando, 28, só para a gente pegar aqui o contexto. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Assim que toca, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Literalmente de forma abrupta, de uma hora para outra. Diz a Bíblia que essa mulher foi curada, essa hemorragia se estancou. O significado da palavra aqui é o mesmo significado de Marcos 3, que diz que de forma rápida, na hora, a praga, a punição da enfermidade que torturava essa mulher veio a cessar. Você percebeu que Jesus aqui não fez milagre, a prestação? Olha, eu vou orar para você aqui, você vai para casa, depois de 7 semanas você volta. O resultado? Não, na hora foi curada. E o mais interessante ainda, é que Jesus viu a fé dessa mulher. Eu sei que quando a gente mentaliza a fé é algo abstrato. Ou você consegue imaginar o que é fé? Consegue desenhar o que é fé? Fé não tem forma, é algo abstrato. Mas mesmo assim, Jesus viu a fé daquela mulher, assim como viu a fé daquele paralítico. Eles descem um rapaz de rapel, e olha o que Jesus diz. Vendo-lhes a fé, disse, perdoados são os seus pecados. Pega teu leite e vai para a tua casa. Mas como assim, pastor? Como que Jesus vê a fé? Ora, Jesus vê a fé através da nossa atitude. Você não consegue ter atitude nem sair da sua casa para vir cultuar a Deus, com os irmãos, com a igreja, com a congregação, e diz que é cheio de fé. Não é coisa nenhuma. Coisa nenhuma. A consequência do milagre na vida dessa mulher tinha que ser a glória de Deus, e assim deve ser na minha, na sua vida também, porque Jesus pergunta, né, verso 30, quem me tocou nas vestes? É claro que ele sabia. Ele estava dando de desentendido para a mulher se prontificar. E então no versículo 33 nós lemos assim, então a mulher, atemorizada e tremendo, pastor, mas calma aí, acabou de fazer um milagre na vida dela, não tem que ficar atemorizada, não tem que ficar tremendo, se coloque no lugar dela. Imagine que você fosse ela. Primeiro, era uma atitude imprópria, mulher falar em público, não podia. Com seu marido, e raramente ela vai atrás de um estranho. Começa por aí. Segundo, era um problema, era uma aflição íntima. Você imagina Jesus perguntando no meio daquela roda de almarada lá, mulher, qual que é o seu problema? Senhor, meu problema é algo íntimo. Menstruação que não para, Deus. Você imagina a vergonha que era para ela. Terceiro, ela era impura, amaldiçoada. Os homens podiam ficar bravos com ela, porque provavelmente já teve que passar esbarrando em alguém, né? Não foi só em Jesus. Quem sabe na cabeça dela pensava, até ele pode ficar bravo comigo, vou tocar nele. Fazer esse homem ficar impuro também. Ela podia ter medo de ser repreendida. Mas mesmo assim, atemorizada e tremendo, ela disse, Senhor, fui eu. Jesus de fato queria fechar um ciclo completo de fé, poder, milagre e glorificação do nome de Deus Pai, porque é isso que diz a Escritura no Salmo 50, invoca-me no dia da tua angústia e te livrarei, e tu me glorificarás. Tudo para a glória de Deus, nas nossas vidas também. Tudo que acontece é para que o Senhor seja glorificado, não para que nós venhamos a ser glorificados. É uma porta de emprego boa que se abre, é uma bênção, é uma cura. Não é para a gente se gabar, não. Dizendo, sou crente do joelho grosso, eu oro e acontece. Não, é misericórdia de Deus, e glórias ao nome dEle, apenas por isso. Os milagres, as bênçãos, as transformações nas nossas vidas têm que glorificar a Deus e pronto. Por isso que eu acho ridículo as pessoas que enfatizam mais a pessoa que orou por ela, o lugar que ela recebeu a oração, o óleo que vem não sei de onde foi colocado na cabeça dela, do que o próprio Deus. Meu irmão, que importa quem que orou por você? É o nome de Deus que tem que ser glorificado. Lembra aquele cego de João 9? Maravilhoso o testemunho dele.
pessoal estava falando que Jesus era pecador, ele diz, se ele era pecador, não sei não, sei que eu era cego, agora vejo. Não sei nem quem que é, mas eu sei que eu fui curado. Eu acho tão ridículo. Tem um programa na rádio que o pastor faz isso. Vou falar o nome, claro, né? Tá lá pegando o testemunho do povo. Você tinha o quê? Tinha um caroço. A maioria das vezes é tudo caroço, né? Tinha um caroço. Não tem mais. Foi curado assim, onde? No templo dos anjos. Vou falar o nome, né? Aí você percebeu que a ênfase para onde vai? É o lugar que você foi. Se você não vir a Meca, é mais ou menos o que eles estão dizendo. Assim como o muçulmano tem que ir a Meca, eles estão dizendo, para você receber a cura, tem que ver o tempo. Você imagina eu falando isso aqui? O quê? Abriu a porta de emprego? Foi oração no culto da onde? Da igreja resgatar. Ou seja, eu estou falando para todo mundo. Você tem que vir aqui, rapaz. Nessas outras igrejinhas aí, Deus não faz, não. Nem por conta disso. Mas mais porque eles condicionam a bênção ao lugar. Do que ao Deus da bênção. Isso é um erro. E um erro grande. Devemos lembrar do exemplo de João Batista. Convém que o Senhor cresça e nós venhamos a diminuir. Assim como a mulher samaritana que eu preguei a semana passada, estou encerrando. A mulher samaritana, Deus tinha um plano muito maior na vida dela. Ela tinha sede natural de água. E Deus disse, não, eu vou matar a sua sede não apenas natural, mas a sede da sua alma. Assim também na vida dessa mulher aqui. Jesus tinha mais do que uma cura física para a vida dela. Porque convenhamos, se o objetivo dela era a sua cura, ora, podia ser curada, podia ter outra doença. Ou pessoas que, eu vou para a igreja porque eu estou doente. Nada contra, vem, nós vamos orar. Mas se o seu objetivo é vir apenas para ser curado, e depois que você for curado, não tem por que ficar na igreja mais, concorda? Eu vou buscar Deus porque eu preciso da cura. E depois que recebeu, não precisa vir, só ir embora. Mas Jesus disse para ela, olha, a tua fé te salvou. Jesus transformou a história daquela mulher por completo. Não apenas aquele problema, aquele flagelo que a cometia durante 12 anos, mas transformou a história dela. O dinheiro dela tinha acabado, os médicos deram um veredito que não tinha cura, a sociedade a excluiu, mas todavia ela teve fé no único que podia a ajudar. Buscou, foi atrás, se esforçou, se humilhou, não colocou empecilhos para buscar a Deus. E consequentemente teve toda uma vida transformada. Depois no versículo 34, né? Diz que Jesus carinhosamente a chama de filha. Filha. Consegue ver a recompensa dela? Não foi uma recompensa apenas de uma cura no corpo, mas uma cura no espírito, na alma. Eu não sei em qual área da sua vida você, assim como essa mulher, também perdeu a esperança. Porque às vezes nós somos assim. Talvez você fez de tudo para sustentar o seu casamento, mas o marido, a esposa foi embora. Você está lá, sem esperança. Fiz tudo. Talvez o seu problema esteja nos filhos. Eu fiz tudo que eu podia fazer para esse menino, para essa menina, mas está no caminho errado. Talvez seu problema também seja algo físico como dela, uma enfermidade. Ou pior, uma enfermidade na alma, espiritual. E você diz, pastor, eu tenho feito de tudo, mas eu não consigo melhorar. Gastei todo o meu tempo, meu dinheiro, minha inteligência em nada. O que nós precisamos fazer é seguir o exemplo dessa mulher. Nos esforçar e nos achegarmos a Cristo com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E depois da graça alcançada, que nós venhamos sempre a dizer, tudo para a honra e glória do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé então por um instante, por favor?